Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Capitão aqui do canal Roda de Proa, nossa nona aula, o exame de capitão amador realizado em abril de 2022. Será que daria para ter sido aprovado? É isso que a gente vai ver nessa aula com 10 questões e na próxima aula com mais 10 questões. A brincadeira será a seguinte: será que vamos ser aprovados com a nota mínima? Se você quer ser aprovado no próximo exame, o segredo está na regularidade. Prova de capitão amador é igual campeonato de pontos corridos. Cada jogo é importante, cada ponto é fundamental. Não existe uma matéria mais importante que a outra, pois cada questão vale 0,25 pontos. Então, isso faz com que as matérias fiquem niveladas. O que ocorre é que tem matérias que têm mais questões do que outras, mas o peso é o mesmo. Então, o grande erro dos candidatos, de uma maneira geral, é estudar apenas uma, duas matérias e deixar outras de lado. Aí a coisa não funciona. Regularidade é o segredo. Se você for regular em todas as matérias, com certeza você está aprovado. Meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa, um canal de conteúdo exclusivamente náutico. Então vamos lá, vamos para a nossa nona aula, o exame de 2022. Qual é a ideia aqui? Mostrar a você que teria sido perfeitamente possível ser aprovado no exame de capitão amador de abril de 2022, tendo apenas uma excelente base de arraiz amador e ter maratonado nas aulas aqui do canal. Eu coloquei aqui na brincadeira um contador que vai computando a nossa nota. Lembrando que cada questão vale 0,25 pontos. Nós temos um total de 40 questões, nota máxima 10. É considerado aprovado o candidato que acerta pelo menos 50% desse valor. Você tem que tirar 5 na prova, ou seja, acertar 20 questões. Vamos para a nossa primeira questão. Um Electronic Chart Display and Information System, ECDIS, tem subsistemas ligados a ele. Qual subsistema, dentre as alternativas abaixo, possibilita ao navegante a navegação em tempo real na carta eletrônica? Digamos que você nunca ouviu falar desse equipamento, não faz ideia do que isso seja. O que você precisa saber aqui? Possibilita ao navegante a navegação em tempo real na carta eletrônica. Então, alguém possibilita que esse equipamento forneça ao navegante os dados para sua navegação, correto? Vamos por eliminação. Olha só, aula de AIS, a aula passada. Então, o que é o AIS? Um sistema de detecção automático de navios. Nós vimos que ele detecta alvos. Então, o AIS não pode fornecer dados para a navegação. O odômetro, letra B. O odômetro, já vimos aqui também, falamos bastante sobre distância, né? Odômetro é equipamento para medir distâncias. O anemômetro, temos vídeos sobre vento. Fornece o que? Informações sobre o vento, vento aparente, vento real. Lembra desse vídeo? Então tá lá o anemômetro. O ARPA, talvez o único que eu não tenha falado especificamente dele, é o auxílio de plotagem automática de radar. Então veja que o ARPA não tem nada a ver com fornecer dados para navegação em tempo real. Quem é que faz isso de verdade? Aula de GPS, você vai se lembrar do GNSS, o Sistema Global de Navegação por Satélite. Aqui no Brasil usamos o sistema americano, o GPS. Então o GPS sim fornece os dados para navegação em tempo real na carta eletrônica. Letra
E a alternativa correta, e aqui nós temos 0,25 pontos na nossa nota. Vamos para a nossa segunda questão. Ao deixar de receber as informações provenientes da agulha giroscópica, o sistema radar irá operar com o display PPI. Alternativa A, orientado em CURSAP, centralizado e estabilizado. Alternativa B, orientado em REDAP, centralizado e sem estabilização. Alternativa C, orientado em NORTAP, descentralizado e sem estabilização. Alternativa D, orientado em CURSAP, descentralizado e estabilizado. E alternativa E, em modo standby, centralizado e estabilizado. Na aula que eu falo sobre radar, se você assistiu, você vai lembrar dos 3 modos, do modo REDAP, CURSAP e NORTAP. Nesse caso, a agulha giroscópica parou de prover ao radar as informações referentes à agulha. Então, o radar ele perdeu a referência do norte verdadeiro e dessa maneira ele está desestabilizado, sem estabilização. Então ele só pode operar no modo REDAP, que é aquele modo que o movimento e também as marcações são sempre relativas. E aqui então só nos resta o que? Eliminar as alternativas. Letra A, modo CURSAP, não pode ser. Letra B, REDAP, pode. NORTAP, não pode. CURSAP, também não pode. Estabilizado, ele perdeu a estabilização. Então, a única que atende é a alternativa B, orientado em modo REDAP, centralizado e sem estabilização. Letra B, correta, mais 0,25 pontos acrescidos na nossa nota. Vamos para a terceira questão, que diz o seguinte: qual o controle atenuador de reverberação de um radar deve ser usado para atenuar os efeitos da chuva? Nessa mesma aula sobre radar, eu falo também sobre um controle para atenuar os efeitos tanto da chuva quanto os de retorno de mar. Esses efeitos da chuva, eles afetam muito mais o radar quando ele está operando na banda X, né? Que ele é muito mais suscetível aos efeitos meteorológicos. E esse controle especificamente chama-se FTC, Anti-Clutter Rain. Rain de chuva. Então olha que facilidade, ele coloca para você até chuva em inglês aqui. Então alternativa correta, letra C, mais 0,25 pontos para nossa nota. Questão número 4. As cartas náuticas vetoriais apresentam diversas características distintas das cartas náuticas raster. Indique, dentre as alternativas abaixo, qual característica é exclusiva das cartas vetoriais. Eu não falei no canal ainda sobre cartas náuticas vetoriais, mas falei sobre cartas náuticas raster. E se você sabe o que é uma raster, por eliminação, você teria condições de acertar essa questão. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Alternativa A é um banco de dados com muitas informações disponíveis. Bom, por eliminação aqui, carta raster é uma carta digitalizada de papel que virou um arquivo digital. Então ela é uma fotografia. Eu não tenho banco de dados nenhum para poder acessar dados, manipular dados. Então aqui, essa alternativa, vamos deixar ela em aberto. Alternativa B é uma imagem idêntica à carta náutica em papel. Essa é uma característica exclusiva da carta raster. Então está fora de questão porque não é o que ele pede. Alternativa C permite a navegação em tempo real. Ambas as cartas permitem a navegação em tempo real. Aliás, esse é o propósito maior. Então está descartada também a alternativa C. Alternativa D apresenta as profundidades em todas as áreas navegáveis. Ambas as cartas apresentam as profundidades, então também está descartada a alternativa D. Alternativa E é possível ser apresentada em um display de sistema ECDIS, que é um sistema eletrônico. Ambas as cartas podem ser apresentadas nesse tipo de display. Alternativa E também está fora. Restou apenas a alternativa A. É um banco de dados com muitas informações
disponíveis, né? Então aqui alternativa A. Vou trazer aqui uma carta vetorial só para enriquecer um pouquinho. Então é uma carta que ela é formada, né, por centenas de camadas, de layers. Essas camadas, cada camada tem objetos diferentes. Então, por exemplo, nós temos a camada da água, a camada da terra, da batimetria, que são as profundidades, as linhas isobatimétricas, luzes, faróis, boias de sinalização e muitas outras camadas com objetos. Então, o navegador ele pode interagir com a carta náutica, adicionando ou retirando objetos de acordo com a sua necessidade. Isso faz das cartas vetoriais muito mais agradáveis de serem manuseadas e bem menos poluída, porque você vai retirando e colocando à medida que você necessite. Então você interage nesse banco de dados. Mais uma questão que com certeza você acertaria se tivesse assistido a aula número 8 do Espaço Capitão, onde falei do SART-AIS. Vamos lá. Equipamento do GMDSS, já guarde essa sigla como segurança e socorro. Tudo que tiver ligado a busca, salvamento, socorro, GMDSS. Então, equipamento do GMDSS para localização, projetado para operar com radares. Alternativa A, ARPA. ARPA nós já até vimos aqui na primeira questão, é o auxílio de plotagem automático radar. Então não tem nada a ver com GMDSS, com busca, socorro, localização. Descartada a alternativa A. Alternativa B, o SART, Transponder SART. Então eu mencionei na aula sobre AIS SART, o Transponder SART para radar. Na tela dos radares vem bem definido 12 pontos para identificação do sinal transmitido por essa baliza. Então a alternativa B já está dentro. Alternativa C, o EPIRB. O EPIRB é uma radiobaliza de localização, também integrante do GMDSS, porém ele trabalha com satélite. O EPIRB é mantido por um consórcio de 4 países, Estados Unidos, França, Canadá e Rússia, cujo nome é COSPAS-SARSAT. Então o EPIRB, apesar de ser uma radiobaliza de localização, não opera com radares. Alternativa D, Navitex, outro equipamento integrante do GMDSS. O Navitex é uma forma de telex, tem por objetivo receber informações de forma automática e contínua. É parte, como eu falei, integrante do Sistema Global Marítimo de Socorro e Segurança. E por último, alternativa E, o GPS. Essa já está descartada, nem preciso comentar nada. Portanto, a alternativa correta, letra B, e mais 0,25 pontos computados na nossa nota. A sexta questão diz o seguinte: quando um radar está interfaceado com uma agulha giroscópica, sua tela exibe uma imagem estabilizada. Portanto, quando o navio guina, os ecos. Essa questão está na aula número 24 do Espaço Mestre Amador sobre radar, mas para o final da aula eu apresento os modos de apresentação do radar, com a imagem estabilizada e não estabilizada. Essa resposta está exatamente nessa aula. Então ele quer saber o que acontece com os ecos. Alternativa A, permanecem apresentados na PPI, que é a tela do radar, com praticamente a mesma marcação verdadeira. Então, uma vez que ele está estabilizado, nós temos a referência do norte verdadeiro, nós percebemos que todo o ambiente se movimenta. Permanece preservada a marcação verdadeira. Por que marcação verdadeira? Porque vem oriunda da agulha giroscópica, no caso aqui da questão. Então a alternativa A está correta. Alternativa B, os ecos permanecem apresentados na PPI com as marcações verdadeiras variando de acordo com a guinada. As marcações não vão variar. Quem vai se movimentar são os alvos, porém as marcações elas ficam preservadas. Então a alternativa B está errada. Alternativa C, os ecos se deslocam dando saltos até a guinada parar. Está errada a alternativa C. Letra D, ficam borrados.
por algum tempo até que a guinada cesse. Não, o que pode acontecer é criar sombras, também como eu mostro nessa aula, mas não vão ficar borrados não. Então aqui também está fora de questão a alternativa D. E a alternativa E: desaparecem durante a guinada e reaparecem ao término da guinada. Bom, aqui com certeza me parece claramente um defeito no radar da embarcação. A alternativa E também não procede. Então aqui nos resta apenas a alternativa A como alternativa correta. A questão número 7 diz o seguinte: caso não haja disponibilidade de uma balsa salva-vidas, um náufrago poderá permanecer várias horas dentro d'água até ser resgatado. O tempo de sobrevivência de uma pessoa imersa em água fria antes de ocorrer uma parada cardíaca pode ser determinado principalmente por 2 fatores. Preciso dizer antes de ler as alternativas que essa é uma questão do banco de dados de Arraiz Amador. Eu menciono essa questão exatamente no curso Navegue Seguro. Então veja que se você tem uma base boa de Arraiz Amador, você vai levar isso para todas as outras categorias. Bom, o que ocorre quando a pessoa está imersa na água fria? A hipotermia. Nós temos 3 estágios: a hipotermia ligeira, a moderada e a severa. E o tempo de exposição e a temperatura da água são os fatores preponderantes para que você tenha a hipotermia, ou seja, quanto mais fria a água e mais tempo você fica nela, mais rápido você entra em estágio de hipotermia. Vamos ver as alternativas aqui. Alternativa A: resistência física e controle emocional. Está errado. Alternativa B: capacidade de flutuação e resistência física. Também errada. Alternativa C: temperatura da água e tempo de exposição. Alternativa C, correta. D: temperatura da água e constituição física. Também está errada. E alternativa E: tempo de exposição e exercícios regulares. Se você fizer exercícios dentro d'água para se aquecer, você que já está gastando 5 vezes mais energia, vai gastar muito mais energia, e a hora que você para o seu exercício, você muda o estágio da hipotermia. Então, a alternativa E também está completamente errado. Nos sobra aqui a alternativa C. A questão número 8 diz o seguinte: o que é EPIRB? Bom, nós já vimos na questão número 5 e seria muito fácil, mas imaginamos que você nunca ouviu falar na palavra EPIRB. Então você vai tentar descobrir qual das alternativas corresponde ao que é EPIRB. Auxílio à navegação. De repente pode ser um auxílio à navegação, não tenho certeza, vou deixar essa alternativa meio que de lado. Alternativa B: baliza radioindicadora de posição em emergência. Você deve achar também, associar, bom, tem uma sigla, e vou deixar essa aqui também, não tenho certeza. Alternativa C: é um símbolo representado pela carta 12.000. Essa não, porque eu estudei mestre amador e eu vi que a carta 12.000 é onde a gente tem lá para consultar as legendas, as abreviaturas de uma carta náutica. Então a alternativa C já está descartada. Boia Lembe. Não sei nem o que é boia lembe, mas não está com cara que é. Se já chama lembe, por que vai chamar EPIRB? Então tem 2 nomes, achei meio estranho, vamos descartar a D. É um satélite geoestacionário. Não, também não pode ser um satélite. Está falando de navegação, vai perguntar nome de satélite, vai ficar meio estranho, também não é a E. Você está entre a A e a B. EPIRB, aí você fala, isso é uma sigla, né? É uma sigla, eu vou aqui arriscar auxílio à navegação. Mas auxílio à navegação, o que é? É um farol? É uma boia de sinalização? O que é um auxílio à navegação? E aí você começa a pender para o lado da baliza radioindicadora. Bom, veja aqui, eu estou colocando a pior das hipóteses, né, de alguém que vai fazer um exame de capitão amador e nunca nem leu o nome de EPIRB. Coisa muito difícil, porque quando você estuda a matéria, você já vai vir, porque é uma das mais importantes
balizas de localização de pedidos de socorro e de emergência que existem no GMDSS, né? Aquela que é mantida pelos 4 países que eu já mencionei, o consórcio COSPAS-SARSAT. Então, se você nunca ouviu falar em EPIRB, estude um pouco sobre EPIRB, porque cai frequentemente em toda a prova de capitão amador. Então aqui nós temos a alternativa B como alternativa correta, mas você também deve ter ficado com uma pulga atrás da orelha de saber o que é boia lembe. Eu nunca ouvi falar em boia lembe. Então, só como curiosidade, a boia lembe, na verdade, eram essas boias gigantescas, né, construídas nos Estados Unidos no início da década de 70 e depois construídas também na Inglaterra. A ideia era substituir as barcas faróis, que eram muito caras e etc., por essas boias lembes. Mas o tempo mostrou que as boias lembes não eram tão eficientes, principalmente na Inglaterra, mar muito ruim, e as boias não se mostraram muito eficientes. Elas tiveram um papel importante, mas depois elas foram gradualmente sendo inutilizadas, e a última sucumbiu em 2010 na Irlanda, só como curiosidade. Voltando para a nossa questãozinha aqui, é uma baliza radioindicadora de posição em emergência, o nosso EPIRB. E até agora você teria já tirado 2 pontos na sua nota. Questão número 9. A água fria é mais perigosa ao ser humano imerso no mar do que o ar, pois a água retira o calor do corpo, e aí ele quer saber quantas vezes mais rápido do que o ar. Essa é mais uma questão que também é do banco de dados de Arraiz Amador. Eu menciono exatamente sobre isso no curso Navegue Seguro. A água, ela retira o calor do corpo cerca de 25 vezes mais rápido do que o ar. Então, alternativa correta, letra E. E a nossa nota já está em 2,25. Questão número 10, mais uma de sobrevivência. No afogamento seco, a vítima. Digamos que você não estudou sobre sobrevivência, não sabe o que é afogamento seco nem afogamento molhado, mas com um pouquinho de perspicácia, analisando cada alternativa, vendo se elas se enquadram dentro daquilo que é proposto, você consegue acertar essa questão também. Veja, afogamento seco, então aqui já me sugere a ausência de água. Ele quer saber também qual a característica, o que caracteriza ser afogamento seco ou não. A vítima sofre ataque cardíaco na água e não consegue respirar. Será que todo mundo sofre ataque cardíaco na água e não consegue respirar? Me parece muito genérico para ser uma característica do afogamento seco. Então, essa alternativa A eu anularia. Alternativa B, tem pouca ou nenhuma água nos pulmões, mas sofre bloqueio de passagem do ar. Essa me parece correta, porque tem pouca ou nenhuma água, daí o nome afogamento seco, mas afoga, ou seja, sofre bloqueio de passagem do ar. Então essa alternativa B, vamos deixar ela aqui de stand-by. Alternativa C, tem água nos pulmões e sofre ataque cardíaco. Bom, se tem água nos pulmões, não me parece um afogamento seco, me parece uma característica de afogamento molhado. Essa também está anulada. Alternativa D, fica inconsciente e deixa de respirar devidamente. É o mesmo critério que nós usamos na A. Parece muito genérico também, anularia essa questão D. Alternativa E, a vítima entra em pânico e não consegue respirar adequadamente. Eu acho que essa de todas é a pior. Está anulada também. Então, a alternativa B é a alternativa que tem mais lógica. Tem pouca ou nenhuma água nos pulmões, mas sofre bloqueio de passagem do ar. Bom, só para dizer, né, a alternativa B
é a própria definição de afogamento seco, tá? Então, é exatamente isso a definição. E nós temos o afogamento molhado, que é quando a vítima aspira água para os pulmões, tá? Que é o mais conhecido, o mais comum. Então, nessa aula, fechamos as 10 primeiras questões. Para a próxima aula, vou trazer mais 10 e, na verdade, daria para trazer mais umas 4 ou 5 no mesmo nível. Realmente foi uma prova muito atípica. Desejo a você bons estudos, bons ventos, um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!